Galera, tá acontecendo! Depois do capítulo 1170 de One Piece, o Sop finalmente terá o seu grande momento no arco de Elbaf ao levantar o martelo Ragnir. Descobrimos então que o martelo de Lock possui uma Akuma no Mi do tipo Zoan que pode ser levantado apenas por aqueles considerados dignos pelo próprio martelo, ou no caso, pela criatura que se transforma naquele martelo. E já temos provas mais do que o suficiente para acreditar que o Sop será o próximo a levantar o martelo Ragnir. No momento em que o príncipe Lock cair, será o Sop aquele que herdará o seu martelo para salvar o país de Elbaf. Vamos falar sobre todas as evidências que apontam para isso agora, não antes de você deixar de ser um mentiroso e dizer que é inscrito desse canal, porque eu sei que você não é, e realmente clicar no botão do like e no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado e fazer parte da nossa jornada em direção ao 1º milhão de tripulantes. Galera, como eu falei no vídeo passado, eu sei que atualmente chega a ser até piada e motivo de risada acreditar que o Sop ainda possa ter qualquer destaque na obra, mas eu ainda tenho total convicção de que o Oda guardou o arco de Elbaf para o Sop ter o seu grande momento no pós-time skip. Falando em time skip, muita gente tem reparado como o Sop e vários dos Chapéus de Palha têm recebido cada vez menos destaque nos últimos arcos, e isso realmente é uma verdade. One Piece se tornou um universo tão grande, mas tão grande, que ele vem engolindo cada vez mais o espaço dos Chapéus de Palha nesse universo. A gente pode dizer que a primeira metade do time skip era muito mais sobre a perspectiva do Luffy e do Chapéus de Palha viajando pelo mundo, e agora, depois do time skip e principalmente depois do arco de Wano, One Piece passou a se tratar muito mais sobre o seu próprio universo e todas as conexões que ele tem do que sobre a perspectiva do Chapéus de Palha. É como se o universo de One Piece fosse um gigantesco organismo vivo e independente que vem se expandindo cada vez mais e, consequentemente, engolindo o espaço e o tempo de tela que era destinado aos Chapéus de Palha. E com isso, naturalmente, o tempo de tela destinado ao Sop também acabou diminuindo consideravelmente. Mas falando especificamente sobre o Sop, desde o time skip ele vem passando por altos e baixos, na verdade, alguns poucos altos e muitos baixos. O Sop voltou muito bem no time skip com aquele visual shapeado imponente, teve uma participação e um impacto de peso no arco da Ilha dos Tritões, assim como todos os Chapéus de Palha, revelando aquela técnica do lobo de planta que tinha um Impact Dial na ponta do nariz. Em Punk Hazard, assumiu a bronca junto da Nami no final do arco para derrotar e capturar o Búfalo e a Baby Five. E em Dressrosa, quando ele finalmente deu de cara com o primeiro grande inimigo no pós-time skip, ele pode até ter arregado num primeiro momento, deixando todo mundo muito puto na época, inclusive eu, mas fez a boa, despertando o haki da observação, derrotando a Sugar, conquistando os seus milhares de seguidores e salvando o país de Dressrosa. Porém, depois de Dressrosa, a coisa só foi ladeira abaixo. Em Zou, ele não teve nenhuma participação relevante, em Holy Cake Island ele não esteve presente, e em Wano, quando ele tinha tudo para ter um papel relevante ao lado da Nami, com os dois derrotando juntos os irmãos Uchi e Page One, Oda decidiu fazer apenas a Nami derrotar a Uchi e fazer a Big Mom derrotar o Page One ao invés do Sop. E durante todo esse tempo, parece que o Oda e o próprio Sop esqueceram que ele despertou o haki da observação, porque isso nunca mais foi sequer mencionado na série. Mas pelo menos tivemos o Sop mentindo, dizendo possuir o haki do Conquistador, profetizando que ele deve sim despertar esse poder, quem sabe ainda no arco de Elbaf. Depois de Wano, tivemos o arco de Egghead, onde o Sop teve uma participação pífia, tendo ajudado a salvar a vida da Robin numa página bem legal, mas nada muito além disso. Considerando que ele estava no país da tecnologia, bem que ele podia ter desenvolvido alguma ferramenta nova, mas não. One Piece chegou num patamar onde o bando precisa enfrentar verdadeiros deuses, com poderes demoníacos e imortais, e o Sop
continua atirando planta e caroço de feijão. E agora, em Elbaf, a situação continua feia para o Usopp, tendo sido randomizado junto dos outros buchas de palha. A gente chegou no arco do país que o Usopp sempre sonhou em conhecer e parece que o homem não fez nada de relevante desde que ele nasceu. Mas, por ser o arco do país de Elbaf e o país que o Usopp mais desejava conhecer, a expectativa é que ele tenha sim o seu grande momento e agora a gente vai levantar todas as evidências disso. Bom, sabemos que as mentiras do Usopp eventualmente acabam se tornando verdade e uma delas é sobre o seu martelo. Já vimos o Usopp levantar um martelo fake de 5 toneladas em Alabasta, vimos ele levantar um novo martelo fake de 10 toneladas em Thriller Bark e já vimos ele levantar até mesmo um martelo fake de 100 toneladas do filme Z, apesar, do filme ser filler. Então é fato que em algum momento da história o Usopp vai levantar um martelo com um peso de 10 toneladas no mínimo, e esse martelo certamente será o Ragnir. Ragnir, como descobrimos, era o martelo guardião da Akuma no Mi lendária passada de geração em geração pela família real de Elbaf, com poderes capazes de gerar raios e fogo. Com uma martelada, Loki foi capaz de destruir boa parte da árvore colossal de Yggdrasil, invocando um raio enorme capaz de causar um incêndio devastador em Elbaf. Além disso, com esse mesmo martelo, Loki também foi capaz de derrotar e matar o seu próprio pai Harold, que tinha sido abençoado, ou no caso amaldiçoado, com o dom da imortalidade concedido por Imo. Com a ajuda de Shanks e Gaban, Loki foi capaz de ultrapassar a imortalidade de Harold com o seu martelo e o seu Haki do Conquistador. Além disso, descobrimos também que esse martelo possui uma Akuma no Mi do tipo Zoan. O martelo é capaz de se transformar num esquilo mítico presente na mitologia nórdica chamado Ratatosk. Esse esquilo é conhecido por espalhar fofocas e boatos vindos do topo da árvore Yggdrasil até a sua base, onde habita o dragão Nidhogg. Como sabemos, Loki ficou boa parte de sua vida preso no submundo de Elbaf, justamente na base da árvore Yggdrasil. Então isso pode ser um indício de que a fruta lendária de Elbaf comida por Loki seja a do dragão Nidhogg. Dragão esse que inclusive também chegou a aparecer como um dos pesadelos das crianças de Elbaf. Então se esse dragão apareceu como um pesadelo, isso significa que as chances dele ser real são muito altas. Mas voltando a falar do martelo Ragnir, descobrimos então que além dele possuir a Akuma no Mi de um esquilo fofinho, ele atacava qualquer um que tentasse se aproximar da fruta lendária e só se deixava ser levantado por aqueles que o próprio martelo, ou no caso o esquilo, considerava dignos. E Loki foi capaz de fazer isso, se provando digno de levantar o martelo e ainda comer a fruta lendária de Elbaf. E onde é que o Usopp se encaixa nessa história toda? Como sabemos, Loki esteve preso por 6 anos seguidos, foi dilacerado pelos cavaleiros sagrados Shamrock e Gunko e quando finalmente foi libertado, conseguiu dar apenas um único golpe na árvore Yggdrasil e caiu logo em seguida, no caso para um soco quase random do Luffy. Depois disso, ele foi tratado e alimentado pelos gigantes de Elbaf e pelos Chapéus de Palha e está prestes a ser libertado de novo para ajudar a Aliança. Mas mesmo que ele tenha sido tratado e esteja em melhor condição, particularmente eu acredito que a ajuda do Loki será temporária e que ele não vai conseguir lutar por tanto tempo assim. Até porque ele é um personagem forte pra caraca e normalmente o protagonismo cai pra cima do Luffy. E não só do Luffy, mas do bando dos Chapéus de Palha. E caso o Loki seja derrotado pela Gunko, que continua possuída por Imo, será o Usopp que vai levantar o martelo Ragnir e roubar a cena. Porém, para que ele possa levantar o martelo, primeiro ele vai precisar se provar alguém digno. E como sabemos, não existe uma alma viva que possa considerar o Usopp alguém digno pelo tanto de vergonha que ele tem passado nesse arco. Então, antes de poder levantar o martelo, eu acredito que o Usopp irá se levantar para enfrentar os pesadelos criados pelos Sommers, aquelas criaturas gigantes e imortais que incluem o dragão Nidhogg, a serpente Yomungang e até mesmo uma versão maligna
saída de Nika. Eu acho que faz todo sentido que o Sop enfrente esses pesadelos justamente pelo Sop ser o cara mais medroso do bando. Então, por ele ser tão medroso, o Sop é o personagem que mais precisa mostrar coragem contra esses pesadelos. E eu acharia ainda mais insano se o Sommers conseguisse materializar os pesadelos imaginados pelos próprios Chapéus de Palha, incluindo o Sop. Dessa forma, o Sop teria que enfrentar o seu maior pesadelo independente da forma que ele tomasse. Inclusive, eu quero até sugestões de como seria o maior pesadelo da vida do Sop, e isso faria com que ele começasse a ser visto como alguém digno. Porém, eu só acredito que o martelo reconhecerá o Sop como alguém digno quando nosso narigudo despertar o seu haki do Conquistador em Elbaf. O mesmo haki profetizado em Wano, que eu tenho absoluta certeza de que não foi uma cena feita à toa. O Sop fingiu que havia liberado o seu haki do rei contra os soldados do Kaido, quando na verdade aquele havia sido o haki do rei da Big Mom emanando pelo castelo, sendo que não só os randoms acreditaram que foi o Sop que fez aquilo, mas também o próprio Eustace Kid. Então certamente essa cena não foi feita à toa. Dessa forma, só quando o Sop mostrar possuir a disposição de um rei que o martelo Ragnir vai enxergar o Sop como alguém verdadeiramente digno de levantá-lo. Assim, o martelo de 50 toneladas ou até mais 100 toneladas que ele sempre disse possuir vai finalmente se tornar verdade. Duas mentiras se tornando verdade de uma só vez. O seu haki do Conquistador e o seu martelo. E eu vou ainda mais além. Eu não duvido que no meio de todo esse processo o Sop seja transformado num gigante para que ele possa levantar o martelo que foi feito para ser levantado por um gigante. E formas disso acontecer é o que não faltam. O Sop pode ser gigantificado pelos poderes da Bonnie, que poderia perfeitamente imaginar um futuro alternativo onde o Sop tivesse nascido como um gigante e tornar isso uma realidade. Ou, em último caso, ainda existe aquela coruja da biblioteca de Elbaf capaz de gigantificar objetos inanimados, e pode ser que ela também consiga gigantificar seres vivos também. Mas, obviamente, eu aposto mais na primeira opção a partir dos poderes da Bonnie. Dessa forma, o Sop despertaria o haki do Conquistador, se tornaria um gigante para poder levantar um martelo gigante para enfrentar aqueles pesadelos enormes e os gigantes que foram endemoniados. Entendam uma coisa, esse é o arco dos gigantes, então tudo que o Oda puder gigantificar, ele vai dar um jeito de fazer. Assim como ele já vem fazendo até agora com os gigantes, com os pesadelos e tudo mais. O próprio Luffy é capaz de se gigantificar, a Bonnie também pode se gigantificar e o Sop também será um deles. E se tudo isso ainda não te convenceu, vale mencionar também algumas coisas aqui que podem servir como mais evidências de que o Sop pegará e levantará o martelo de Loki, galera. Essa cena vai ser boa. Numa capa colorida, o Oda desenhou todos os Chapéus de Palha tirando uma bela de uma soneca no fim de tarde, e reparem o que tem do lado do Sop, um esquilo, assim como o martelo Ragnir possui a fruta de um esquilo. Além disso, vale notar também como esquilos são famosos por coletarem sementes, e eu nem preciso lembrar para vocês quem possui um arsenal de sementes que pode muito bem alimentar um certo esquilo. Exatamente o Sop. E somado a isso, eu acho válido mencionar também como o esquilo da mitologia nórdica é famoso por espalhar mensagens distorcidas para gerar ainda mais intriga e discórdia entre as criaturas que vivem na árvore Yggdrasil. Ou seja, esse esquilo é um baita de um falastrão mentiroso, o que combina perfeitamente com a personalidade mentirosa do Sop. Então os dois certamente têm tudo para se darem bem e fazerem amizade um com o outro. E aí, te convenceu ou você ainda acha que o Sop vai continuar esquecido pelo resto do arco? Me conta aqui embaixo nos comentários. Lembra novamente de deixar o seu like, conferir a sua inscrição com o sininho ativado, e agora você pode conferir os últimos vídeos que saíram aqui no canal, caso você tenha esquecido, beleza? Até a próxima, tchau!